Olá, queridos amigos. Estamos começando o estudo do espetacular livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. O capítulo 1 começa com uma dedicação a Teófilo, que provavelmente era um converso gentil. Neste capítulo, notamos que a obra de Deus sobre a terra não acabou quando Jesus Cristo subiu ao céu, mas continua mediante as ações do Espírito Santo. Após sua morte, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, instruindo-os sobre o reino de Deus, e lhes deu a ordem de não saírem de Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. É Deus quem dá início à missão cristã. Apesar de os discípulos terem passado tempo com Jesus, eles continuavam tendo o coração na terra e estavam ansiosos para saber quando Jesus instauraria o reino de Deus. Cristo não lhes respondeu sobre isso, mas disse que teriam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Depois que recebessem o Consolador, o Espírito Santo, eles poderiam sair de Jerusalém e, dessa forma, cumprir a missão designada de serem testemunhas de Jesus ao redor do mundo. Uma vez dada a ordem para serem missionários pelo mundo, o Senhor Jesus subiu ao céu em uma nuvem. Os discípulos passaram por um momento de saudade ao saber que seu mestre não estaria mais com eles. Mas 2 anjos se aproximaram para animá-los, dizendo que, da mesma forma que o viram partir, ele voltaria. No final do capítulo, Pedro toma a iniciativa de buscar um substituto para Judas. Os discípulos estavam reunidos junto com outros seguidores do Senhor Jesus, sua mãe, os irmãos, eram um total de 120 pessoas. Para decidir isso, eles tinham 2 propostas: José, Barsabás e Matias. Após orar, lançaram sortes, como faziam no Antigo Testamento, para ver quem seria o escolhido. A sorte caiu sobre Matias e ele foi um dos 12 apóstolos. Em Atos, fica clara esta mensagem de Jesus: aos meus discípulos eu entrego esta mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro a Israel e então a todas as nações, línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. A comissão do Evangelho é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos devem trabalhar fervorosamente pelas pessoas, estendendo a todas as pessoas, em todo lugar, o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles. Eles é que deveriam ir ao povo com a mensagem de Deus. Amigos queridos, Deus não apenas prometeu o Espírito Santo aos apóstolos daquele tempo, mas também ele faz essa promessa aos cristãos que decidirem fazer hoje sua vontade para cumprir a missão de ir em busca dos não alcançados. Você pode receber o Espírito Santo se você se tornar um missionário. Que Deus abençoe você. Um erro muito comum que vejo entre os cristãos é pensar que o trabalho de um missionário deve ser feito em terras distantes. Porém, a obra mais importante deve ser realizada bem perto de nós. E essa é a verdade que pode ser vista no primeiro capítulo do livro denominado Atos dos Apóstolos. Esta obra, na verdade, é uma continuação do Evangelho de Lucas. Enquanto que o primeiro livro retrata o ministério terrestre de Jesus Cristo, o segundo foca na atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, tanto que muitos estudiosos declaram que o melhor nome para o livro seria Atos do Espírito Santo. O capítulo 1 descreve a promessa do Espírito Santo. No verso 8 lemos: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A estratégia de evangelização do cristianismo tinha 2 características importantes. Primeira, ela não seria fruto simplesmente de estratégias humanas. O Espírito de Deus é que capacitaria os homens para fazer uma obra revolucionária. Sem ele, não haveria poder. A segunda característica interessante é a expressão progressiva que deveria começar de dentro para fora. O texto declara que eles deveriam começar em Jerusalém, que era o local onde estavam seus parentes e amigos mais próximos. Em seguida, deveriam se dirigir para Samaria, local este onde estavam seus vizinhos, muitas vezes rejeitados, e então deveriam partir para o mundo inteiro. Quando analisamos os locais que os discípulos deveriam iniciar a pregação do Evangelho, percebemos que Deus não pediu que eles viajassem para longe para pregar a mensagem em terras estrangeiras. A primeira missão era os seus amigos e parentes próximos. A família e a vizinhança deveriam ser o primeiro campo missionário. Sabe, quando enxergamos esta ênfase das Escrituras, percebemos que todo cristão tem como sua primeira missão salvar os que estão perto dele.
Não adianta querer ser missionário em outros países se não existe amor pelas pessoas mais próximas. Me recordo de um líder de igreja que gastava a maior parte do seu tempo ensinando a Bíblia para desconhecidos, até que um dia se viu caminhando sozinho para a igreja, pois sua esposa e seus filhos já não tinham interesse nas coisas de Deus. Triste com o cenário, tal indivíduo declarou: "Do que adiantou eu ter trabalhado pela salvação de desconhecidos enquanto que a minha casa está perdida?" Que esta triste realidade não se repita em nossa vida também. Tente imaginar a decepção de famílias que estarão separadas na volta de Jesus. Eu sei que muita gente fala que no céu será muito emocionante encontrar os heróis da fé e outros personagens bíblicos. Mas particularmente depois de Jesus, a minha família é quem eu mais quero ter ao meu lado na eternidade. E você?